Paz, Osmar. No vídeo passado a gente viu que Deus tinha acabado a criação, uma coisa maravilhosa, um Deus que fez tudo perfeito, dizendo que tudo era muito bom. Um momento muito maravilhoso, gostoso da sua criação. Moisés achou por bem, por causa da sua audiência, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, e Moisés queria deixar algumas coisas claras. Uma delas é que a ingratidão ela é muito maligna. Você vê que o fato de Adão ter sido agido com ingratidão, por que ele foi ingrato? Porque Deus fez tudo bom, fez tudo maravilhoso, havia toda espécie de árvore. E o texto faz questão de dizer que essas árvores eram belas à vista. Você ficava tem aquele ditado, né, que é comer com os olhos, né, porque na verdade a visão e o olfato eles são muito importantes para abrir o apetite, né? Então quando você sente aquele cheiro maravilhoso e você vê aquela comida, você deseja aquela comida. E essa parte do desejo é interessante, já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente deseja a comida quando a gente olha, né? Sente aquela coisa maravilhosa, né? De querer comer, né? Que coisa maravilhosa. E aí o que acontece? Ele podia comer tudo. E o sabor devia ser magnífico. Ele comia, ele pode comer à vontade, porém, uma única árvore não podia comer. Só uma. E diante de um Deus que fez tudo perfeito, lindo e maravilhoso, não tinha um porquê você não obedecer. Diante de toda a perfeição que ele achou graça de fazer. Mas nós sabemos que Adão, infelizmente, ele vai cair. Então, para que fique claro o tanto que isso é terrível, por isso que Moisés volta falando da criação do homem. E agora nós vamos entrar na criação da mulher, que mais uma vez aqui mostra um Deus maravilhosamente bom. Deus continua fazendo bondade. A mulher é a maior expressão da bondade de Deus para o homem. Todo homem sabe do que eu estou falando, né? Mulher é algo simplesmente maravilhoso. Então no versículo 18 diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea para ele. Então Deus decide fazer uma mulher porque ele percebe uma coisa que não está boa na criação. Tudo que Deus fez é bom. Aí quando ele faz homem, ele diz que é muito bom. Só fez coisa boa. Por isso que ele descansa. O descanso aqui é no sentido de aproveitar a criação, se alegrar com a criação, muito feliz, tudo muito bom. Mas agora ele percebe uma coisa que não está boa. Ele diz, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, Deus, percebendo a solidão do homem, achou que isso não é uma coisa boa. E eu digo para você que de fato a solidão não é algo bom. Mas entenda, né? Por exemplo, você que está solteiro aí, já está há anos solteiro, mas se você tem um filho, se você tem uma família, então você não está só. Você tem até Deus achar graça de trazer a pessoa certa, você tem como não se sentir só. O problema é quando você realmente está muito sozinho de fato, isolado, que é uma das coisas que o diabo mais faz quando ele consegue subjugar pessoas, é deixar elas cada vez mais só. Você vê quando, por exemplo, tem um cara que é casado com a mulher e de repente o cara ele é maligno, você vê que o ponto dele é a fazer a mulher ficar longe de tudo e de todos, ficar longe da igreja, ficar longe da família. Ninguém gosta de você, só quem gosta sou eu e tal, é aquela coisa. Toda pessoa que ela é maligna, ela sempre tenta isolar o outro. Fica a dica aí, você que está ouvindo aqui, uma pessoa que diz que quer te afastar de tudo e de todos, desconfie dessa pessoa. Então, um detalhe que eu acho importante também é que quando Deus fez os anjos, a Bíblia fala que Deus fez os céus e a terra, só que ele não detalha esse céu. Ele só detalha a terra, porque de fato é onde a gente vive, nesse cosmo maravilhoso que Deus fez. Mas os céus, quando Deus fez os anjos, ele fez de uma vez só.
O mesmo número de anjos que tem no momento que eles foram criados é o mesmo até o dia de hoje, como vai ser eternamente. Porém, quando Deus faz a humanidade, ele usa outro sistema. Então, você vê que um dos motivos para que Eva aparecesse na história é para que acontecesse a procriação, para que perpetuasse aqui a espécie. Também para que haja um relacionamento maravilhoso, perfeito entre Deus, o homem e a mulher, porque ambos são a mesma imagem e semelhança de Deus. Nós estamos falando aqui de pessoas que é a mesma coisa. Aqui não há um maior e um menor. Uma das formas que eu costumo explicar isso é quando alguns textos da Bíblia vai falar sobre casamento, vai trazer o exemplo da Trindade. Né? Então, o que é a Trindade? A Trindade é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é a mesma pessoa. Né? São 3 personalidades, 3 pessoas, mas que tem a mesma autoridade, mas tendo a mesma autoridade, a Trindade se organizou para falar sobre, ou para fazer a obra, aliás, né, sobre a redenção do homem. Então eles se organizaram. Então por isso que em alguns textos você tem a impressão que parece que Jesus é o menor de todos, né? Que Jesus está submisso ao Pai e é submisso ao Espírito Santo, mas aqui na verdade é uma organização. É claro que quando nós estamos tratando do Evangelho, nós estamos tratando da humilhação de Cristo. Então é claro que lá sim você vai ter, Jesus ele vai estar abaixo, porque na verdade ele se humilhou, ele está na sua humilhação. Então, nos relatos dos evangelhos, a visão vai ser outra, mas quando você vai para o livro de Atos, vai para as cartas do apóstolo Paulo, logo você vai entender que de fato são a mesma pessoa em essência, de autoridade, porém eles se organizaram para a história da redenção, para fazer a obra da redenção. Então o Filho submete ao Pai, o Espírito Santo submete ao Filho. É uma organização. Isso não quer dizer que um é maior que o outro. A mesma coisa acontece aqui entre Adão e Eva. Adão e Eva, eles têm a mesma essência, a mesma autoridade, porém com funções diferentes. Então, você vê que ele vai falar aqui que vai fazer uma auxiliadora, uma pessoa para ajudar. Por que precisa de uma pessoa para ajudar? Porque está cuidando de um jardim, está cuidando de coisas aqui preciosas. Então, ela é semelhante a ele, na altura, né? Que é o que o texto quer dizer, e idônea quer dizer que vai à frente, né? Tá à frente, né? Isso significa, é como se o homem estivesse olhando para o seu próprio, estivesse olhando no espelho, vendo a si próprio. É isso que a mulher é a mesma coisa, mas claro, com uma composição diferente. Então, Deus decidiu, e agora Deus ele vai preparar o homem. Né? E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamará. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, aves do céu, de todos os animais do campo, para que o homem não se mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos seus ossos, carne da minha... Aliás, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Não, vamos parar aqui que já daqui a pouco, no final, vou comentar esse versículo 24 e esse versículo 25. Então Deus prepara um homem, né? Como é que Deus prepara o homem? Primeiro, o homem ele tem que trabalhar. Tá? Antes de receber a mulher, o homem tem que trabalhar. Então ele vai lá e começa a dar nome aos animais, às aves. Então ele vai dando os nomes. É claro que pode ser também que ele dê um nome a cada animal que ele viu, mas provavelmente não
A possibilidade maior não é essa, mas sim da espécie, né? Cachorro, gato, cavalo, boi. Então Deus deu um trabalho para Adão. Antes de Adão, sei que você deve estar ouvindo um barulho aqui, né? Estou gravando aqui no domingo à noite e infelizmente tem barulho mesmo, né? Vai suportando aí, vamos ficar ligados na palavra. Então, Adão, ele dá nome aos animais, então Deus prepara o homem dando trabalho para ele. Você aí que está solteiro, quer uma mulher, você tem que se preparar, estudar, trabalhar. Esse tem que ser o seu foco na sua vida. E aí você vai estar pronto para receber uma mulher. Por que precisa de tudo isso? Porque mulher é uma glória. Como diz o apóstolo Paulo, vai falar que a mulher é a glória do homem. Então, coisa gloriosa tem que cuidar com muito carinho, com muito amor, com muito esmero. Então, aí depois que ele dá nome, né, à criação, né, que tem que trabalhar, agora o homem adormece. Né, o homem adormece. Então, por que Deus dá um sono profundo? Claro que aqui a gente está se tratando aqui de uma primeira cirurgia, né, feita pelo próprio Deus. E ele dorme, né? Ele dorme profundamente. Por quê? Porque Deus não quer que Adão participe do processo. Aqui é só Deus que vai agir. O homem não tem nada aqui, né? Você vê que quando o homem ele dá nome aos animais, então isso quando ele dá nome aos animais, há um domínio aqui de Adão, né? Ele faz parte do processo dos animais aqui, né? Ele tem uma função aqui. Então por isso que ele domina sobre os animais. Porém, ele não vai dominar sobre a mulher. Ele não faz parte do processo aqui. Ele não domina a mulher. Então, já é claro aqui que o homem ele não pode dominar a mulher. Na verdade, o homem ele tem que aprender a amar a mulher, como em alguns textos vai falar da relação entre o homem e a mulher, que é uma relação de amor, assim como Cristo ama a igreja. É a mesma relação. Uma relação de amor, de profundo amor. Que aí, quando fala de submissão, da mulher ser submissa, ora, qualquer mulher é submissa a um homem amoroso. Assim como você, Osmar, é submisso a Deus, porque você sente o amor de Deus. É fácil demais se submeter a Deus, porque a gente sente o amor dele. Então, uma mulher para ser submissa a um homem é simples, ela só é ser amada. Mulher mal amada, ela não pode ser submissa. Então, a mulher foi tirada da costela, porque ela é a imagem e semelhança de Deus, ela é a imagem e semelhança de Deus, então aqui Deus ele não precisou criar, ele simplesmente já pega de algo que é um homem, que é a imagem e semelhança, porque também para que ele entenda que ela é igual a ele, pega a costela, só que aqui é interessante que ele leva para um outro local, né? Então, do homem foi do pó da terra, né? Um pó que estava úmido, provavelmente uma laminha, né? Deus faz, da laminha faz um homem, né? E aí, quando Deus faz essa lama, né? Deus forma o corpo do homem e ele sopra nas narinas do homem e entra o espírito no homem. E essa parte é muito importante porque nós vemos aqui que o espírito e o corpo estão interligados. O espírito e o corpo é uma coisa só, não pode se separar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o que define a minha sexualidade é a minha biologia. A minha biologia, se sou homem ou sou mulher. Nós vivemos no mundo de desejo, né? A gente deseja muita coisa. Eu desejo prosperar, eu desejo carro, eu desejo uma mulher, eu desejo um apartamento. Só que eu não saio aí procurando solucionar os meus desejos de todas as formas. Por exemplo, roubando, por exemplo. Eu vou entrar numa casa e roubar um dinheiro, quer dizer, eu não vou fazer isso. Então, nós somos seres racionais, somos seres inteligentes, e por isso nós não saímos aí realizando o nosso desejo, né? A gente controla o nosso desejo, que é algo diferente dos animais. Os animais, quando vai fazer a cópula, eles fazem aonde, né? Não importa quem está passando, não importa nada, eles vão fazer a cópula, porque eles vão seguir os seus desejos. Porém, nós somos racionais, inteligentes, e não saímos aí realizando nossos desejos, né? Nosso desejo está debaixo da vontade de Deus. Então, a mesma coisa eu digo, quando você ter desejo, seja ele desejos pecaminosos, né? Não, isso é normal para o corpo, porque o nosso corpo é cheio de concupiscência. Então, você desejar homem, desejar mulher, desejar
seja lá o que for que as pessoas desejam aí. Isso faz parte da nossa concupiscência, da nossa raça caída. Porém, nós não andamos realizando desejos. Então, uma vez que o seu espírito está no teu corpo, ao invés de você rejeitar seu corpo, você deveria amar teu corpo. Amar o corpo, cuidar dele e entender que desejos vêm. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, a mulher foi tirada da costela e ela é a imagem de Deus. Adão, ele responde, né? A resposta de Adão aqui é interessante, né? Adão, cadê? E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Na verdade, o que Adão está fazendo aqui no hebraico é uma poesia. A palavra no hebraico, ela sai poética, né? Aqui nem tanto, né? Dentro da nossa tradução não soa poesia, mas na verdade é o que ele faz. Ele solta uma poesia que é semelhante ao livro de Cantares, que é um livro que trata da sexualidade. E uma das coisas que o livro vai tratar, ele vai deixar claro, é a poesia e o instinto. São duas coisas que tem que ter dentro do relacionamento: o instinto e a poesia. Nós temos dois instintos: o instinto de sobrevivência, né, que isso nos faz comer, faz nos alimentar, e o instinto de procriar, que é daí que vem a cópula, né? O instinto é algo mais agressivo. Presta atenção, eu estou falando agressividade, não violência. Não é violência, é agressividade. Então é por isso que tem aquelas pessoas que falam: olha, fulano tem pegada, né? Pegada porque tem mais a ver com instinto. E no livro de Cantares vai ficar claro o instinto, tanto que você vai ver lá palavras que algumas pessoas podem até se espantar, porque na verdade está falando do instinto e também está falando de poesia, que essa é a composição perfeita de um casamento. Poesia e instinto. Então ele fala: essa é os ossos das minhas ossos, é carne da minha carne, né? Porquanto do homem foi tomada. E aqui é interessante, porque Moisés, depois de ele falar sobre a criação da mulher, né, ele faz dois comentários. Moisés faz dois comentários depois que ele narrou a história. Primeiro comentário de Moisés: o homem deixará, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então um homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então agora a mulher passa a ser prioridade. Não que você tem que esquecer seu pai e sua mãe, não é isso. Mas ela se tornou prioridade, porque quando você está solteiro, a prioridade é pai e mãe. Tanto que tem a palavra lá no livro de Êxodo para honrar pai e mãe. A honra é algo muito importante. Então você vê aqui que depois que ele se une à mulher agora, e é interessante o jeito que ele fala assim: portanto, então é uma coisa que como se Moisés já estivesse falando já muito para ele sobre isso, sobre a união do homem e da mulher. Ele está falando assim: ó, tá vendo? É por isso que eu estou dizendo que o homem agora, a mulher é prioridade. É prioridade. Então, o casamento, a mulher passa a ser a prioridade, e o casamento é um pacto, uma aliança, algo profundo, que é para levar até a morte, algo forte. Você vê que é Deus que está instituindo o casamento. E também está falando aqui de uma intimidade, uma harmonia para a vida toda, uma só carne, uma harmonia, uma intimidade profunda. A segunda observação que Moisés faz é que eles não tinham vergonha do outro, e ambos estavam nus, e o homem e a mulher não se envergonhavam. A vergonha aqui ela tem muito a ver com culpa, com pecado, medo do castigo, mas você vê aqui que os dois eles não tinham vergonha um do outro. Eles poderiam falar tudo um para o outro, eles poderiam confiar plenamente um no outro. Uma passagem que eu acho muito forte, uma passagem que Abraão, ele pede para a mulher dele mentir, né? Quando a gente vai chegar lá, você vai entender, né? Vamos tratar desse assunto, você vai ver, você vai entender tudo. Mas vou falar aqui rapidamente que Moisés ele fica com medo e ele mente, quer dizer, é algo terrível, né? Mas a Bíblia não esconde os defeitos, né, dos seus heróis.
Mas uma coisa que eu acho forte nisso é porque ele confiou nela ao ponto de contar os medos dele. A união dele, de Abraão, com Sara era tão forte que ele pôde revelar os medos dele para ela. Então é tão bonito quando você vê um casal que ele tem uma união forte, né? Que eles podem um contar com o outro, pode um falar dos medos uns para os outros, né? Nós vemos casamentos tão terríveis, né? Que as pessoas elas parecem que vivem um contra o outro, briga, discussão, gritaria. Isso é tão terrível. Deus não fez casamento para isso. O casamento é uma união sem vergonha, né? Sem vergonha nesse sentido que eu falei, de sem medo, confiança mútua. Deus é que criou o casamento. O que Moisés queria falar com tudo isso aqui? Moisés queria deixar claro que é Deus que criou o casamento. O casamento ele é mais antigo que a religião. Antes da religião aqui tem o casamento. O casamento ele é monogâmico, heterossexual, como diz lá em Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 5. Então, o Jesus, ele cita esse texto aqui, que Moisés fala, e ele mostra lá, e ele usa para poder dizer que o casamento é coisa séria. Assim como 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Então, e tantos outros textos em que todos vão citar o livro de Moisés, a qual Moisés está aqui escrevendo, justamente para falar dessa união maravilhosa que há entre o homem e a mulher. Então, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer nesse momento aqui pela tua palavra, principalmente, ó Deus, uma das maiores dádivas que Deus deu ao homem, que é a mulher. Tua palavra diz que aquele que achou a mulher, achou um tesouro. Que o Senhor, meu Deus, venha ajudar o Osmar a amar cada vez mais a Claudinha. E que essa pessoa que está nos acompanhando nesse estudo, que ela também venha entender e venha amar a sua esposa. E aquele que está, meu Deus, clamando por um relacionamento, essa pessoa venha ter paciência. Tudo acontece no momento em que Deus acha graça. Vale a pena esperar nesse Deus. Esse Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Vale a pena confiar. Vale a pena esperar. Não importa o tempo. O que importa é a vontade de Deus. Eu quero te pedir também que o Senhor venha abençoar essas famílias destruídas, destroçadas. Famílias, ó Deus, que há gritaria, violência. Pessoas que nunca entenderam que há uma união entre o homem e a mulher. E essa união é uma união sem medo, sem culpa. Uma união onde há amor, amor verdadeiro, amor que vem do alto, amor que vem de Deus. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha agir nessa família, que está tendo essas confusões, que está tendo essas intrigas, essas brigas. Que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor, meu Deus, venha trazer uma consciência de perdão, que eles venham se perdoar. De fato, ó Deus, a pessoa que mais peca contra a gente, as pessoas que estão mais perto da gente, as pessoas que a gente mais ama, porque a gente convive com elas, a gente convive mais com elas. Então é lógico que é elas que vai pecar mais contra a gente. Mas nos dê graça, Pai, para a gente suportar, para a gente entender que nós não somos perfeitos. Perfeito é o Pai, que faz tudo tão maravilhoso. O casamento que tem se deteriorado no decorrer dos anos, dos séculos, que tem sido acabado, né? Tantos divórcios, né? E o casamento não é algo que está na moda, né? Mas a verdade é que o Senhor instituiu porque é algo muito bom, é algo maravilhoso. E todos que conseguem compreender e entender isso, vivem um casamento de bênção. Há realmente muitas percalços, há realmente muitas dificuldades dentro de um relacionamento que tem que ser vencido. Mas isso não quer dizer que não possa ser bom, que não possa ser maravilhoso. Onde há amor, onde há perdão e principalmente onde há respeito, com certeza há bons relacionamentos. Por isso eu quero te pedir, ó Deus,
Que o Senhor venha atender a oração dessa pessoa que está orando aí, clamando pela família, pedindo pelo filho, pedindo pelo marido. Que o Senhor venha agir poderosamente, trazendo vitória, honra, graça e misericórdia. É o que eu te peço, te agradeço. Amém.